nossas noites. Kent Haruf. Capítulo 10. Ed disse: Me fale da outra mulher. Que outra mulher? A mulher com quem você teve um caso. Você sabe disso? Todo mundo sabe. Ela era casada. Disse Louis. Seu nome era Tamara. Ainda é, se ainda estiver viva. O marido dela era enfermeiro. Trabalhava à noite no hospital aqui da cidade. Era bem raro homens trabalharem como enfermeiros naquela época. As pessoas não sabiam muito bem o que pensar. Eles tinham uma filhinha de uns 4 anos, um ano mais velha que a Holly. Uma lourinha magra e durona. O pai dela, marido da Tamara, era um cara louro, grande e parrudo. Um bom sujeito, na verdade. Queria escrever contos. Acho que escreveu alguns à noite no hospital. Eles já haviam tido problemas antes. E a Tamara tinha tido um caso com um cara lá em Ohio. Era professora da escola secundária, como eu. Fazia só 2 anos que eu estava trabalhando lá quando ela foi contratada. Ela era professora de quê? De inglês também. Dava aula para turmas do 1º e do 2º ano. A matéria mais básica. Você dava os cursos mais avançados. Dava, porque estava lá fazia mais tempo. Bem, então, ela estava infeliz em casa. E a Diane e eu também não estávamos muito bem. Por que não? Por minha causa, principalmente, mas um pouco por causa dela também. Nós não conseguíamos conversar. Quando tínhamos uma discussão ou uma briga, ela começava a chorar e saía do quarto. Não deixava que terminássemos de dizer o que tínhamos que dizer ou de discutir o que tínhamos que discutir. Isso só piorava a situação. Aí na escola, um de vocês fez algum tipo de movimento, de gesto? Disse Ed. Ela pôs a mão no meu braço numa hora em que estávamos sozinhos na sala dos professores. Você tem alguma coisa para me dizer? Ela perguntou. Que tipo de coisa? Eu disse. Tipo que você quer sair para tomar um drink ou algo assim? Sei lá, eu disse. Você quer que eu diga? O que você acha? Isso foi em abril. Meados de abril. Eu estava fazendo nossa declaração de imposto de renda e no dia 15, depois do jantar, saí para levar a declaração até o correio para que fosse despachada a tempo. Na volta, passei de carro em frente à casa dela. Dava para ver de fora que ela estava sentada à mesa da sala de jantar, corrigindo trabalhos, então estacionei meu carro um pouco mais adiante na rua. Vim andando até a varanda dela, bati na porta e ela abriu. Já estava de roupão. Você está sozinha? Perguntei. A Pamela está aqui, mas já foi para a cama. Por que você não entra? Então, eu entrei. E foi assim que começou? Foi no dia da entrega da declaração do imposto de renda. Parece maluquice, não? Sei lá, essas coisas acontecem das mais variadas formas. Você sabe alguma coisa a esse respeito? Eu sei alguma coisa sobre como essas coisas acontecem na vida das pessoas. Você vai me contar? Talvez, um dia. Então, o que você fez? Deixei a Diane e a Holly e fui morar com ela. O marido dela saiu de casa, foi para a casa de um amigo e, bom, nós nos entendemos bem durante mais ou menos umas 2 semanas. Ela era uma mulher bonita, durona, impetuosa. Tinha cabelo comprido, castanho, e olhos castanhos que, na cama, pareciam olhos de bicho. Uma pele linda, macia como cetim. Um corpo bastante magro. Você continua apaixonado por ela até hoje? Não, mas acho que continuo um pouco apaixonado pela lembrança dela. Claro que as coisas acabaram ficando ruins no final. Uma noite, o marido dela chegou lá quando estávamos jantando na cozinha. A Tamara, a filhinha dela e eu. Nós ficamos lá, sentados em volta da mesa, conversando com o marido dela como se fôssemos todos muito modernos, avançados e sofisticados, como se fôssemos capazes de romper casamentos e seguir adiante como pessoas livres. Mas eu não consegui seguir adiante. Estava sentindo nojo de mim mesmo. O marido dela lá, na mesa, e ela e a menininha. Eu me levantei, saí de lá e fui dar uma volta de carro pelo campo. O céu estava todo estrelado. As luzes das fazendas e dos quintais tinham um brilho azulado no escuro. Tudo parecia normal. Só que mais nada estava normal. Tudo estava como que à beira de um precipício. Quando voltei, já tarde, ela estava na cama, lendo.
Não posso fazer isso, eu disse. Você vai embora? Tenho que ir. Isso vai machucar muita gente. Já machucou. E aqui estou eu, tentando ser um pai para a sua filha, enquanto a minha está crescendo sem mim. Tenho que voltar, se não por outra razão, pelo menos por ela. Quando você vai? Esse fim de semana. Então vem para a cama agora, ela disse. A gente ainda tem 2 noites. Eu me lembro daquelas noites, de como elas foram. Não me conte. Não quero saber. Não vou contar. Quando estava saindo de lá, eu não disse nada, só chorei. Ela chorou também. E depois? Voltei para a Diane e para a Holly. Me mudei de volta para a nossa casa e fiquei morando no andar de baixo, dormindo no sofá. A Diane praticamente não tocou no assunto. Nunca reagiu de modo vingativo. Rancoroso nem mesquinho a nada disso. Ela viu que eu estava me sentindo péssimo e acho que ela não queria me perder ou perder a vida que nós tínhamos. Então, no verão, um dos meus antigos colegas de faculdade veio de Chicago para cá e quis sair para pescar. Eu o levei de carro até White Forest, nos arredores de Glenwood Springs, mas ele não gostou de lá. Não estava acostumado com as montanhas. Quando descemos uma trilha íngreme até um riacho, ele ficou achando que estávamos perdidos. Nós pescamos peixes fantásticos, mas não adiantou. Então voltamos para Holt, e a Diane veio me receber na porta. A Holly estava dormindo, tirando a soneca da tarde, e nós fomos direto para a cama. Simplesmente não resistimos. E talvez tenha sido o melhor momento que nós tivemos juntos. Aquele tipo de urgência em que você age sem pensar, enquanto o meu amigo nos esperava para jantar no andar de baixo. E foi isso. Você nunca mais viu a Tamara? Não. Mas ela voltou para Holt. Ela tinha se mudado para o Texas no final do ano letivo e arranjado um emprego por lá. Depois voltou para Holt e ligou para mim. Foi a Diane que atendeu. Disse: "É para você." "Quem é?" Ela não falou nada, só me passou o telefone. Era ela, a Tamara. "Estou aqui na cidade, a gente pode se ver?" "Não posso. Não posso fazer isso." "Você não quer mais me ver?" "Não posso." A Diane estava na cozinha, ouvindo. Mas não foi isso. Eu já tinha me decidido, tinha que ficar com ela e com nossa filha. E depois? A Tamara voltou para o Texas e começou a dar aula na escola onde ela tinha conseguido emprego. E a Diane me aceitou de volta. Onde ela está agora? Não sei. Ela e o marido nunca se reconciliaram. Então teve isso também. Eu não gosto de pensar na participação que eu tive nisso. Ela era do leste, de Massachusetts. Talvez tenha voltado para lá. Você nunca mais falou com ela? Não. Continuo achando que você está apaixonado por ela. Eu não estou apaixonado por ela. Mas parece. Não fui legal com ela. Não foi. Eu me arrependo disso. E a Diane? Ela nunca falou muito sobre isso depois. Ficou magoada e com raiva quando a coisa estava começando. Mais naquela época do que depois, ficou chorando mais, quero dizer. Tenho certeza de que ela se sentiu rejeitada e injustiçada. E tinha toda a razão para se sentir assim. Acho que nossa filha captou esses sentimentos da mãe e isso provavelmente influenciou o modo como ela se sente em relação aos homens, inclusive em relação a mim. Ela tem a sensação de que precisa agir de determinada maneira, senão vai ser abandonada. Mas acho que eu me arrependo mais de ter magoado a Tamara do que de ter magoado a minha mulher. Como se eu tivesse traído o meu espírito ou algo assim. Como se eu tivesse deixado passar algum tipo de chamado para ser algo além de um professor de inglês medíocre do ensino secundário numa cidadezinha poeirenta. Sempre ouvi dizer que você era um bom professor. Várias pessoas daqui da cidade acham isso. Você foi um bom professor para o Gene. Um bom professor, talvez. Mas não um professor fantástico, eu sei disso. Capítulo 11. Você disse que se lembrava de como tinha sido. Disse Ed. Eu me lembro de algumas coisas. Foi no verão, não foi? 17 de agosto. Um dia quente de verão, de céu azul e límpido. Eles estavam brincando lá fora, no jardim da frente. A Connie tinha aberto a água da mangueira e posto um daqueles esguichos antigos na ponta, do tipo que faz a água subir num jato em forma de cone, para que eles pudessem atravessar o jato. Ela e o Jenny.
Ele tinha 5 anos na época. Ela tinha 11, ainda nova o bastante para querer brincar com ele. Tinham vestido roupas de banho e estavam correndo de um lado para o outro pelo meio do jato de água ou saltando por cima dele, gritando. Aí, a Connie pegou o Ginny pela mão e o puxou para o meio do jato, com o bumbum virado para a água, e o segurou ali. Eu estava vendo aquilo tudo. Aí o Ginny desatarrachou o esguicho, pegou a mangueira e saiu correndo atrás da Connie pelo quintal, jogando água nela. Estavam berrando e rindo, e eu fui até a cozinha para dar uma espiada na comida que estava fazendo para o jantar, uma sopa, e então ouvi um barulho de pneus cantando e um grito horrível. Fui correndo até a porta da frente e vi um homem parado ao lado do carro dele, e o Ginny chorando e gritando, olhando para a rua em frente ao carro do homem. Eu corri para lá. A Connie estava estatelada no meio da rua de maiô, sangrando pelos ouvidos, pela boca e por um corte na testa, as pernas torcidas debaixo do corpo, os braços esticados em ângulos bizarros. O Ginny não parava de chorar e berrar, o som de desespero mais terrível que já ouvi na vida. O homem que estava dirigindo o carro, ele já não mora mais aqui, só dizia: "Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus." Você não precisa falar mais nada. Disse Louis. Não precisa me contar. Eu já me lembrei. Não, eu quero falar. Alguém chamou uma ambulância, nunca cheguei a saber quem foi. Eles vieram e botaram a Connie numa maca, e eu subi na ambulância com eles. O Ginny continuava chorando, então disse para ele entrar na ambulância comigo. Eles não queriam deixar, mas eu soltei um palavrão e gritei: "Ele vai sim. Agora vamos embora." Ela estava com um corte horrível na cabeça, já inchado e escuro, e continuava saindo sangue dos ouvidos e da boca. Eles me deram toalhas para limpá-la. Coloquei a cabeça ensanguentada dela no meu colo e nós fomos, com aquela sirene terrível aos berros. Quando chegamos ao estacionamento do hospital, eles a levaram lá para dentro pela entrada dos fundos. A enfermeira disse: "Por aqui, mas não acho que seja um bom lugar para esse menininho. Vou pedir que alguém o leve para a sala de espera." Ele começou a gritar de novo. A recepcionista o levou e nós entramos no setor de emergência. Eles a botaram na cama e o médico veio. Ainda estava viva, nessa hora, mas inconsciente. Os olhos dela estavam fechados e ela respirava com dificuldade. Um dos braços dela tinha quebrado e também algumas costelas. Eles ainda não sabiam o que mais havia de errado. Pedi que ligassem para o Carol, para o escritório dele. Eu fiquei com ela. Depois de um tempo, o Carol foi para casa com o Ginny para cuidar dele, e eu passei a noite com ela. Por volta das 4 da manhã, ela acordou e ficou olhando para mim por alguns instantes. Eu estava chorando, e ela só ficou olhando para mim, sem dizer nada. Suspirou 2 ou 3 vezes e pronto. Simplesmente se foi. Eu a peguei nos braços e fiquei balançando, como se ninasse um bebê, e chorando, chorando. A enfermeira entrou no quarto e pedi a ela que avisasse o Carl. O resto do dia é uma confusão de coisas na minha memória. Só sei que nós providenciamos o enterro dela e, à noitinha, fomos para a funerária. Depois que ela foi embalsamada, nós deixamos que o Ginny entrasse para vê-la. Ele não tocou nela, estava com muito medo e tinha toda a razão para estar. Pois é, tinham posto uma maquiagem pesada no rosto dela para esconder as manchas roxas, fechado o corte na testa, e a vestido com um dos vestidos azuis dela. 2 dias depois ela foi enterrada, quer dizer, o corpo dela foi enterrado, lá no cemitério. Às vezes tenho a impressão de que ainda consigo falar com ela, com o espírito dela, ou com a alma, se você preferir. Mas ela parece estar bem agora. Uma vez ela me disse: "Está tudo bem, não se preocupe. Eu quero acreditar nisso." Disse Louis. O Cal queria que a gente se mudasse para outra casa aqui da cidade, mas eu não quis. Não queria sair daqui. Foi bem na frente desta casa. Foi aqui que ela morreu, eu disse. Este lugar é sagrado para mim. Então nós ficamos aqui. Talvez devêssemos ter nos mudado, pelo bem do Ginny. Ele nunca superou o trauma, nenhum de nós superou. Mas foi ele que fez com que ela saísse correndo para o meio da rua na frente de um carro. Ele era só um menininho correndo atrás da irmã com uma mangueira.
Depois do que aconteceu, sua esposa veio aqui em casa algumas vezes para ver como eu estava. Isso foi gentil da parte dela. Eu fiquei agradecida. Sou grata a ela por isso. A maioria das pessoas ficava constrangida demais para dizer o que quer que fosse. Eu deveria ter vindo com ela. Teria sido bom. Pecados de omissão. Disse Louis. Você não acredita em pecado. Eu acredito que existam falhas de caráter, como eu disse antes. Isso é um pecado. Bem, você está aqui agora. É aqui que eu quero estar agora.